Bom dia, boa tarde, boa noite, lideranças do Brasil. Bem-vindo aos Bastidores da Vitória. Hoje vamos falar sobre liderança que inspira e guia as pessoas através de uma visão consciente, ética, movida por um compromisso genuíno com o bem maior e alinhado a valores fortes em vez de apenas metas e status. Eu sou Sérgio Zimmermann, arquiteto e consultor. Olá, sou Martina Rodrigues, advogada e consultora. Nosso convidado de hoje carrega a política como missão no terceiro mandato de deputado estadual. Advogado formado pela PUC, com especialidade em gestão empresarial pela FGV, esteve à frente de diversos cargos no município de Porto Alegre recentemente. Autor de leis como a Lei Anticorrupção e a Lei Alimentação Saudável, tem como foco do seu trabalho a ética, o combate à corrupção e a políticas públicas para a geração de emprego e justiça social. Bem-vindo ao programa, deputado Tiago Simão. Que honra estar aqui com meus amigos, brilhantes profissionais e apresentadores, aqui no Bastidores da Vitória, um programa tão importante que traz lideranças tão representativas para discutir temas que edificam muito a nossa sociedade. Uma honra estar aqui. Obrigada. A honra é toda nossa em recebê-lo aqui, deputado. Deputado, eu queria começar então a nossa conversa dizendo que fosse o responsável, né, pela recente audiência pública sobre as bets aí, né? Apenas as apostas esportivas, vamos chamar assim, né, para ficar mais claro. Que medidas considera crucial para regulamentar esse setor, né, para proteger a população em geral, né? Perfeito. Nós realizamos ontem na Assembleia Legislativa uma audiência pública muito importante, muito representativa, com várias entidades de classe do setor médico, do setor empresarial, enfim, muitas realmente muito representativas. E nessa audiência se traçou um diagnóstico que já vem sendo estudado, mas de maneira coletiva pelo Simers, pelo CREMERS, pela Abras, pelo CDL, várias instituições, estava o Instituto do Cérebro, elencando justamente toda a esteira de consequências em termos de saúde mental, consequências econômicas e sociais que as plataformas de apostas vêm causando aqui no Brasil. E os dados realmente são estarrecedores. Primeiramente, na saúde mental, né? A questão da ludopatia, a partir desses jogos extremamente agressivos, com estímulos, né? com inteligência artificial, com algoritmos, que estão o tempo todo no telefone. Antigamente, você ia num cassino, agora o cassino está na tua mão. Tá? Você liga o telefone e está na linha do tempo um convite para você apostar, para você ganhar. E principalmente com uma propaganda bastante distorcida, chamando ao ganho a um dinheiro fácil. E o que nós vemos hoje, apresentado com estatísticas oficiais, pelo Simers e pelo CREMERS, realmente, e inclusive também com números internacionais de outros países, um quadro de saúde mental, problemas de saúde mental. A ludopatia é, pela OMS, considerada um transtorno é um transtorno mental, é uma psicopatologia comportamental, trabalha com o neurotransmissor da dopamina, né, e causa disfunções em relação aos limites. A pessoa perde noção dos limites, e isso atinge especialmente a população jovem e vulnerável. E aí entramos nas consequências sociais. Além de ter milhares ou até mesmo milhões de pessoas que estão sofrendo, é o terceiro maior vício do Brasil hoje. Nossa. Terceiro maior vício do Brasil é a questão das apostas, as apostas em caráter realmente de vício, né? Num sentido patológico. E nós temos aí quase 9 milhões
de pessoas que estão no programa Bolsa Família, pessoas que ganham aí um salário mínimo para menos e estão gastando dinheiro da comida em apostas. E aí vem ali, estava ali junto, ali o vice-presidente nacional da Abras, também presidiu a Agas muito tempo, levantando os dados da queda de faturamento do setor supermercadista como um todo, né? Mostrando que... E aí entra o varejo logo depois, mostrando também que as pessoas estão deixando de se vestir, estão deixando de consumir, a educação também. O promotor, aliás, o procurador André Marquesan, do Núcleo de Defesa do Consumidor, fez uma palestra brilhante, ele é um estudioso profundo desse tema, mostrando que as pessoas estão deixando de investir em educação e em saúde, academia e outras questões, não é? Justamente porque passam horas jogando e, infelizmente, despendendo seu patrimônio, e aí entraram os casos mais graves, casos de decomposição familiar, casos de pessoas que simplesmente dilapidaram seu patrimônio, casos de trabalhadores que perderam completamente o seu rendimento, a produtividade do trabalho cai. Tivemos empresários mostrando o quanto eles estavam engajados. Muitas vezes, o presidente da Abrazel, são 1.000 restaurantes, né? E ele contando que muitas vezes, no primeiro dia útil, eles pagam o salário do trabalhador e o trabalhador já gastou dinheiro no primeiro dia útil do mês e eles têm que ajudar esse sujeito a levar um botijão de gás e comida para sua casa, né? Esse é o quadro que nós estamos vivendo. E os beneficiários da Bolsa Família que estão usando dinheiro, então nem pensam em retornar ao mercado de trabalho, porque estão literalmente viciados nisso. Exatamente. Nós temos um quadro onde um percentual menor da população acaba entrando nessa questão da dependência, da ludopatia, e um contingente maior, ele funciona justamente como apostadores contumazes e que vão simplesmente deixar dinheiro. E o pior, a gente olha, pior ainda, porque nós temos aqui situações difíceis, a questão da bebida, que tem malefícios, a questão do cigarro, que nós temos aqui regulamentação, legislação que dispõe sobre a contrapropaganda dos cigarros, a proibição da veiculação na TV, para não induzir as pessoas ao fumo, porque o fumo mata. O fumo mata. E além de matar, que é obviamente o pior cenário, ele ainda por cima causa sérios danos à saúde pública e são sustentados pelo próprio sistema de saúde público. Isso tem um custo, inclusive, para a sociedade. E nesse caso, a gente vê que realmente as plataformas estão funcionando num modelo totalmente liberado pelo governo, com baixíssima fiscalização, com muitas empresas ilegais funcionando, muita lavagem de dinheiro, muitas empresas bastante não recomendáveis operando nesse setor. E o pior, 90% delas, das empresas oficiais, têm sede no exterior, lá em Curaçao e não sei aonde. Ou seja, todo o dinheiro sai daqui e vai para fora. Paraísos fiscais. Já se fala hoje, Sérgio, em 1,5% do PIB, Nossa. que sai, é drenado por essas empresas, sai do consumo, o governo cobra uma parte em tributo, não é? Então o governo ganha alguma coisa, mas a população perde e o dinheiro que é arrecadado da população vai para fora. Que coisa, né? E o contribuinte que trabalha, o empresário que empreende, que está pagando a conta indiretamente, né? E outra coisa, né? Quando nós trazemos essa realidade no sentido de que o público mais atingido é o público jovem, de 18 a 25, 27 anos, é um público que não tem maturada ainda muitas vezes até mesmo a sua formação moral. O que nós temos visto é que, infelizmente,
isso vem forjando uma mudança cultural muito perniciosa. Uma mudança no sentido de que é possível ganhar dinheiro fácil, rápido, sem esforço, sem trabalho. Quando, na verdade, essas máquinas foram desenhadas para gerar dopamina e para arrancar o dinheiro do trabalhador. Foi feito para fazer o trabalhador perder, né? Então, o cenário que nós vemos é um cenário de grande desolação, de grande... eu comecei a me dar conta, eu já há alguns meses eu venho tendo acesso a pessoas próximas, né? Amigo de amigo, essas questões, de gente que está perdendo tudo, gente que está viciada, gente que estragou, que está com o casamento em crise, ou brigou, enfim, é como a cocaína, como a droga. Sim. Né? Então, assim, eu acho importante esse assunto, ele é um assunto que, a rigor, ele tem competência federal da Secretaria Nacional de Jogos, ligada à Fazenda, me parece, mas é possível analisar que há uma competência concorrente aqui do Parlamento, da Assembleia Estadual, em relação à possibilidade de restrição de publicidade. Porque hoje nós vemos uma publicidade extremamente agressiva, fazendo uma lavagem cerebral, os maiores influenciadores do Brasil, induzindo as pessoas ao jogo, principalmente os jovens, né? Se traz um elemento lúdico, como a questão do esporte, que é uma paixão nacional, e se traz esse elemento para dentro de um ambiente de jogos onde vai se tirar dinheiro do torcedor, do cidadão. É isso que está acontecendo. Né? Não se trata de proibição, pelo contrário. A gente sabe que estamos numa visão de mundo, né? E defendemos a liberdade como fundamento, o liberalismo democrático, né? Mas que haja, como em outros países acontece, limites que possam proteger o cidadão mais vulnerável, que muitas vezes a gente vê que está sofrendo e pagando uma conta muito alta. Mas, deputado, o senhor vem trabalhando pela modernização do nosso estado aqui do Rio Grande do Sul. Que iniciativas o senhor destacaria para melhorar a questão da infraestrutura dos serviços públicos do estado? Essa é uma pergunta bastante ampla e, na verdade, hoje, o papel do parlamento, ele deve se focar muito na fiscalização do processo de reconstrução do Rio Grande do Sul a partir do FUNRIGS. Eu recentemente estive com a diretora técnica do FUNRIGS para entender melhor todas os projetos que estão em articulação, que estão tanto em formulação quanto em edital ou em execução. Nós temos projetos que trabalham questão de hidrovias, questões relacionadas à infraestrutura viária, a questão das estradas, que são muito importantes. Temos também recuperação de escolas, outra questão muito importante. Temos a questão fundamental também da recomposição da estrutura de contenção, não somente a recomposição, mas a própria construção de uma nova Um novo sistema. o novo sistema de contenção, ali em Arroio Feijó, o DIC, ali Sim, aqui, Eldorado. Eldorado, exatamente, né? E a nossa preocupação é justamente com... a maior preocupação que eu vejo é com a celeridade desse processo, né? Eu estive conversando com ela e ela me disse que uma empresa, confesso que eu não fui, já tinha acontecido esse edital quando eu retornei à Assembleia, mas uma empresa de grande credibilidade de São Paulo ganhou esse edital
em relação aqui esqueci de novo o nome, Eldorado? Eldorado, Uhum. né? Uhum. Que teve até uma situação com o Tribunal de Contas, mas foi equacionada, modelo de licitação. Então, essas questões são muito importantes, porque nós temos várias rodovias no interior do estado, algumas federais, como a 470, que liga, por exemplo, ali Bento Gonçalves com a encosta superior nordeste, com Veranópolis, que tem um fluxo de carga muito intenso ali, toda a questão dos hortifruti granjeiros, que daquela região acima de Veranópolis, dependem daquela estrada. Então, assim, e várias outras, né? Mas essas obras de maior peso na infraestrutura de contenção, me parece que são fundamentais para trazer a segurança necessária para que os investidores pesados possam retomar, a partir dessa confiança, um ciclo de investimentos, principalmente na capital, porque eu vejo a capital como sendo um motor. A capital é um motor. Porto Alegre vinha muito bem antes da enchente, né? Vinha numa pegada muito boa, com quarto distrito, com vários eventos acontecendo, enfim, vinha numa ascendência. E com a enchente, realmente, isso abateu muito e não podia ser diferente. Sim. Então, me parece que esse processo é muito importante. A capital tem agora 5 bilhões de reais, tanto do BID quanto da CAF, né, a Confederação Andina de Fomento, para investimentos pesados na questão de drenagem. A questão da drenagem da capital é muito importante. A superação desse quadro de alagamentos crônicos que nós sofremos aqui, num cenário totalmente atípico, onde a gente vê a questão, essas chuvas aí, né, são questões que saíram da previsibilidade. Quando a gente vê, 300 milímetros num dia, e a gente vê que o nosso sistema de drenagem é muito deficitário. E o DEMAI hoje, está aqui um cara que conhece bem, é muito lento nesse processo. Sim. Ali, pô, tem que mudar, aumentar a canalização, fazer uma série de situações, e é muito lento. Vai fazer 2 quadras ali, é 5 meses. Parando o trânsito e tal. Então, assim, eu acho que essa questão da concessão parcial do DEMAI vai ser muito importante. Não dá para errar. Não dá para errar, né? A própria questão da privatização da Corsan, eu estou acompanhando situações possíveis, né, de desabastecimento em alguns municípios. Acho que talvez tenha aumentado investimentos, mas acho que talvez os serviços tenham precarizado um pouco. Não sei. A Equatorial foi uma tragédia. Sim. Conseguimos pegar a penúltima empresa, a empresa que estava no penúltimo lugar do Brasil em qualidade, e trocamos pela última. Foi um recorde, né? Convenhamos. Então, não dá. Infraestrutura básica é água, energia, estrada, porto. Esse porto que está saindo ali em Arroio do Sal é fundamental. Eu fiz a primeira audiência pública em Arroio do Sal com o senador Reis, por proposição do então deputado Gabriel Souza. Eu era o presidente da Comissão de Economia. Foi em Torres ainda, a primeira discussão sobre o assunto, tá? E foi... Quando é que faz isso? Faz uns 7 anos. Não, faz mais. E tá se arrastando, né? Faz 8 anos isso aí, tchê. 8 anos. Tá se arrastando. 8 anos faz isso aí. Entende? E, tipo, tem o dinheiro, tá? Tem o dinheiro. Existe uma necessidade. Você vai escoar 1/3 da safra e da produção industrial da Serra, que hoje está pagando um custo enorme, ou para ir para Rio Grande, ou para ir para Itajaí. Né? Você vai ter uma economicidade em termos de custo do frete imensa, e a gente está tem que acelerar. Então, eu acho que essas coisas são importantes. Tá?
são importantes que o Rio Grande do Sul ele tenha celeridade nos projetos estratégicos para que a gente possa realmente se tornar cada vez mais competitivo. Deputado, vamos mudar um pouquinho assim de cenário. O senhor acredita que a crise da democracia brasileira, né, é um retrato apenas da polarização ou poderíamos elencar outros fatores? Olha, essa tua pergunta é muito interessante. Eu estava refletindo e, na verdade, eu creio que ela é um fenômeno de proporções globais no mundo ocidental e que se configurou a partir como uma reação a um campo ideológico progressista. Um campo que pregava a abertura das fronteiras, a imigração ilimitada, o identitarismo como sendo uma ideologia quase como se fosse uma ideologia de Estado, e todos esses fatores, a vitimização, não é, do criminoso, ou seja, toda essa capacidade de articulação cultural do progressismo nas instituições, nas universidades, na imprensa, isso foi gerando uma reação. E essa reação, ela veio com muita força, com muita força. Quem não se lembra, quando não existia um campo ideológico da direita, mas principalmente o PT era um partido radical, né? Ser radical era ser... Sim. Né? Aqui, nas grandes eleições que tivemos aqui, do Brito e outras, era uma disputa com... Tá? Mas eu vou dizer uma coisa, eu acho que não se limita a... Talvez a polarização seja também um sintoma. Eu vejo que no cerne dessa dificuldade existe um problema uma questão histórica, que é a incapacidade das instituições políticas brasileiras em conseguir resolver os problemas democráticos. É isso que eu tenho visto, né? Nós temos uma representação política, infelizmente, totalmente distante. Existe uma distância do representado e do representante. Existem anseios populares absolutamente desconsiderados pelo Congresso Nacional, pela Presidência da República, a questão da corrupção, a questão da eficiência e principalmente da economicidade de um Estado sem gastos nababescos. Então, a gente vê, por exemplo, 40 ministérios, jatinho para lá e para cá, cartão corporativo, compras absurdas, um estilo, juízes recebendo por resolução, ferindo completamente a ordem constitucional. Constituição exige, não há despesa sem lei autorizativa. Esse é o fundamento do parlamento. O parlamento nasceu com a responsabilidade de autorizar a despesa do monarca. Sim. E simplesmente se define autorizar a despesa via resolução. E não se trata só disso. Se fosse uma coisa minimamente, sabe? Não, vamos dar mais 10 mil aqui. Não, nós estamos falando de pessoas que sem critério nenhum criam uma regra retroativa que dá 1 milhão na conta de quem quer. As pessoas estão literalmente vivendo no Palácio de Versalhes. As pessoas estão num outro mundo. Elas estão desconsiderando por completo que tem 50, 60 milhões de pessoas na pobreza, na miséria, no alfabetismo, sem saneamento. Uma pessoa não poderia jamais
adotar esse tipo de prática. Ainda mais sendo um juiz, sendo um promotor de justiça, sendo um defensor público. E pior, a gente vê coisas no Congresso, no governo, você vê, quando a gente fala de uma moralização política, né? Como é que pode, dentro do Congresso Nacional, você ter um sequestro do orçamento da União por parte do Congresso, quase 25%, 40%, não sei quantos bilhões, e cada parlamentar distribuir 50, 60, 100 milhões de reais, mas assim, com o Pix, distribuindo dinheiro, vai passando e vai... Isso é uma completa disfuncionalidade em relação ao propósito do parlamento. O deputado não existe para isso, o senador não existe para isso. Então, eu vejo que existe um processo crescente de descrédito nas instituições. Sim. Um descrédito porque, infelizmente, hoje, um parlamentar vai para uma campanha, participando de um partido, com um fundo eleitoral ganhando 3 milhões de reais. Então, eu pergunto, qual é a simetria, qual é a igualdade de condições de candidatos numa eleição à Câmara dos Deputados, onde um vai ganhar 3, 4 milhões de fundo eleitoral e outro não vai ganhar nada, vai ganhar 3 mil. É verdade. Existe fundamento num processo eleitoral como esse? Não, e Não. o pior, né, deputado, essa prática comum das distribuições das emendas parlamentares faz que surjam os currais eleitorais, porque eles mandam dinheiro para a base, e isso aí impede que novos agentes políticos consigam adentrar no mundo da política, É né? verdade. Eles não Exatamente. saem nunca mais do poder, digamos assim. Exatamente. Tocasse num ponto muito, muito importante, né? Que a dificuldade de renovação na política, ela se dá justamente por essa assimetria de estrutura e de poder financeiro que quem tem mandato em relação a quem não tem. Então, como eu disse, né? Um candidato a deputado vai ganhar 3 milhões de fundo eleitoral e o outro vai ganhar 3 mil. Tá? Um candidato vai distribuir 100 milhões de reais e a culpa não é de prefeitos e vereadores, que infelizmente são dependentes, eles dependem dessa migalha para poder fazer um ginásio, para poder fazer uma reforma. Eles dependem. Esse dinheiro, na verdade, ele deveria estar no município. Claro. Meu pai, quando senador, ele não dava emenda individual, transferia para a bancada justamente para que esse recurso fosse para o município, para as obras estruturais que o Estado precisava. Porque isso retroalimenta um sistema que perpetua a dependência dessas pessoas no que tem de pior. Exato. E eu não quero generalizar, tem muita gente boa que dá porque todos dão. Sim. Não se trata de uma generalização, tá? Mas se trata de um sistema completamente desenhado para a perpetuação de quem vive a partir do clientelismo. Centraliza o poder nas mãos de poucos, né? Porque aquela velha história, se nós tivéssemos a municipalização e não essa federação que a gente tem concentrada, o município não ficaria lá pedindo dinheiro ali com o seu pires na mão lá, né? Como vem acontecendo sempre. Exato. Se você pegasse aí 30 deputados e 3 senadores que nós temos, a cada um 50 milhões, vamos falar em 3 bilhões, 2 ou 3 bilhões. Hoje esse dinheiro ele vai picado para várias coisinhas. Por que não pensar de forma coletiva, né? As ações mais importantes em cada região e, principalmente, o recurso tem que ficar no município. É lá que o cidadão vive, entende? Não era para... Isso devia ter sido transferido para o fundo de participação dos municípios.
e não, com todo respeito, e não para os deputados. O deputado deve acompanhar os prefeitos, vereadores lá na... Uma outra questão que eu acho muito importante, né? Além do fundo, não é? E o fundo, obviamente, o fundo eleitoral, ele deve ter algum critério de representatividade, de desempenho. Eu não quero desconsiderar que existem diferenças em cada perfil e em cada candidato. É óbvio que existe um histórico, mas não essa simetria do nível que está. Isso realmente provoca uma desigualdade de concorrência que é praticamente uma injustiça. Tá? E uma outra questão que eu acho muito importante, eu queria colocar, sempre discuti isso com meu pai, né? Recall. Vários países trabalham, Estados Unidos, Suíça, vários países trabalham, não é, com esse instituto que permite a revogação do mandato pelo povo. Muito bom. Ou seja, o povo elegeu e o povo destituiu. Todo o poder emana do povo. Perfeito. Não é? Como no modelo parlamentarista, se um primeiro-ministro quebra o voto de confiança, não é? Ele se apresenta a moção de desconfiança. Exatamente, ele se apresenta a moção, não é? O representante que não cumpra não apenas os requisitos formais, no sentido de cometer algum crime, não, mas se ele comete uma traição moral à confiança depositada pelo seu eleitor. Ele se elegeu com um discurso, mas ele começa a agir de maneira diferente. O recall, ele serve justamente para isso, não é? Para que a própria população, para que o próprio eleitorado tenha o direito de eleger e também de deseleger. Ótimo. Adorei a ideia. Mas enquanto o senhor toma uma aguinha, eu vou mandar um abraço especial para nossa audiência, para o Ricardo, na cidade de Porto, em Portugal, para o Bustamante, que agora está visitando a filha dele na Espanha, em Madrid. Um abraço, Bustamante. Para a Lívia, de São Paulo. Aproveito para informar também que os nossos e-books, série Personalidades Vitoriosas, Winston Churchill, Dom Pedro II, Pais Fundadores da América, e série Caminhos da Vitória, Plano de Mandato e Guia Prático para sua Vitória, já estão disponíveis no site da Amazon. Aproveito também para lembrá-los, a você que quer sair candidato nas próximas eleições, ainda temos vagas para mentoria. E eu queria aproveitar para os agradecimentos aos nossos parceiros, SBS Engenharia Limitada, solidez que inspira confiança, grandes obras, grandes realizações. Facas Dom Cássio Selaimen, facas com alma, use com orgulho e guarde por gerações. Mare Incorporadora, construtora referência na capital, na Serra e no litoral em empreendimentos imobiliários. Beck de Souza Engenharia Limitada, 38 anos de engenharia consultiva. Cicepote, Sindicato da Indústria da Construção de Estradas, Pavimentação e Obras de Terraplanagem em geral. Juntos somos mais fortes. E vocês, através do nosso QR Code. Mas, deputado, retomando, a instabilidade política brasileira, né, tem suas principais causas: sistema político eleitoral, presidencialismo de coalizão, impunidade, raízes patrimonialistas, todas juntas, excluo alguma, mais alguma para acrescentar? Realmente, eu acho que nós, infelizmente, sofremos uma conjunção de fatores que na sua interação acabam justamente gerando esse caldo de disfuncionalidade do sistema político brasileiro. E, infelizmente, isso é uma realidade. Qualquer um pode observar isso, né? Eu acho que o sistema político tem uma questão que ele produz essa instabilidade, inicialmente. Também meu pai sempre disse isso, que é um sistema presidencialista com multipartidarismo. Ou seja, você não pode ter... O multipartidarismo funciona no parlamentarismo.
Você pode ter 40 partidos que vão estar representados num Congresso e vão eleger um primeiro-ministro, por maioria. Agora, no sistema presidencialista, você não pode ter 40 partidos na Câmara, porque senão não vai existir governabilidade. A regra é, o presidente se elege com 25%, 30% de apoio ao seu partido, e ele acaba ficando refém desses apoios na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional. Então, um elemento muito importante que facilitaria a estabilidade política seria justamente a questão da cláusula de barreira. Eu estava na CCJ, inclusive, meu pai era senador, acho que foi em 2006, não tenho certo a data, mas já faz bastante tempo, quando a CCJ, em caráter terminativo, aprovou a cláusula de barreira. Infelizmente, o Supremo, pelo Gilmar Mendes, alegando o princípio da pluralidade, que a cláusula de barreira feriria a pluralidade. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Vários países adotam um critério mínimo de representatividade para que um partido tenha justamente assento no... E depois ele até se arrependeu, voltou atrás, fez o meia-culpa. Mas na prática agora se reinstituiu, mas de maneira muito lenta. Na próxima eleição acho que vai a 2%. Mas vários países trabalham em 5%. E uma cláusula de barreira mais efetiva no Brasil permitiria que nós reduzíssemos de 30 e não sei quantos partidos, a gente nem sabe quantos partidos são, porque tem muitas legendas de aluguel, essa é a verdade, não é? Essa facilidade de se abrir partido político no Brasil permite várias legendas que são, na verdade, negócios, não são partidos. Tem um pequeno tempo de TV, que depois eles negociam, ganham um fundo isso, um fundo aquilo, uma estrutura. E, então, na verdade, o intuito seria uma cláusula de barreira que reduzisse de 30 para 8 partidos, eu penso. Eu acho que não dá para ser tão restrito, porque senão nós ficamos reféns de poucos partidos, Sim. na minha opinião. Por exemplo, 5, 6, é complicado. Sim. Complicado, né? Bastante. Bem complicado. Nem 40, nem... Eu acho que 8 ou 10, assim, É sabe? que o Brasil, como é um país sugêneres, né? Nem tudo aqui tem que ser copiado. A gente tem que se inspirar e adequar. Eu acho que tem que ter uma cláusula de barreira suficientemente aberta para um movimento novo que adquira expressão, possa se tornar um partido com representação, mas não suficientemente reduzida para que qualquer boteco vire um partido. Perfeito. Eu até não concluí, Sérgio. Assim, não, por favor. Eu acho que essa questão que ela traz, assim, ela engloba também uma outra, engloba a questão, finalizando o aspecto formal no que se refere à mudança do sistema político, além da questão da cláusula de barreira, o voto distrital misto. Também seria fundamental reduzir essa distância que nós temos entre o eleitor e o seu parlamentar, e o representado. Ou seja, o distrito seria um modelo de aproximação real, ou seja, você dividiria o Estado em 50 distritos, e o deputado, olha, esse aqui é o deputado de Porto Alegre, tem 4, 5 deputados aqui, entendeu? E deu, lá na Serra tem outro. Hoje se cria, com o voto proporcional, uma incapacidade do eleitor. São 800 candidatos concorrendo a deputado e todos concorrem em todas as regiões. Com o voto distrital, não. Com o voto distrital,
o distrito vai ter o seu candidato. Ele só pode fazer voto ali. E vai ser cobrado por aquelas pessoas Sim, ali. teriam tipo eleições prévias, né? Que daí Exato. apontaria um ali, pronto, agora dentro desse vai. E eu defendo o voto distrital misto, né, Interessante. justamente porque o misto, ele garante tanto os representantes eleitos pelo distrito, mas também pela lista partidária proporcional. Então, ele calibra o voto distrital puro, é só a lista partidária. O voto distrital misto, ele permite também, não é, o voto pessoal, entendeu? Sim. Mas assim, trazendo também essa questão para... Eu gostaria de dizer, Martina, que não se trata apenas de mudanças de leis ou de sistema. Quando você traz essa questão da nossa cultura tão enraizada no patrimonialismo, ou seja, a evolução histórica do Brasil tão enraizada numa cultura patrimonialista, e é uma cultura perniciosa porque ela cria uma ideia de que o Estado pertence a um grupo dominante. Perfeito. Ele não existe uma visão, uma compreensão democrática, republicana, de que o Estado é uma coisa pública, não tem dono, não existe isso. Talvez esse seja o principal fator impeditivo para que as pessoas mais simples se permitam ser tão aviltadas na sua dignidade, na sua ética, né? Então, eu acho que... E hoje nós temos isso de uma maneira brutal. As pessoas em todos os lugares, em todas as esferas federativas, as pessoas assumem os cargos, botam a sua tropa e simplesmente fazem o que querem. Não quero generalizar, nós temos grandes líderes, pessoas corretíssimas que são servidores, são líderes servidores que estão ali para trabalhar pelo povo, tem muita gente assim. Mas, infelizmente, a cultura predominante no Brasil é uma cultura patrimonialista, né? As pessoas assumem... olha, o que é a ANEEL? O que é a Anatel? O que é o... Sim. Pega esses ministérios, pega o Correios, com 2 bi de prejuízo, pega os órgãos públicos brasileiros e você começa a analisar, não é, o quão usados, o quão saqueados, né? Mal geridos, dinheiro público, né? Mal gerido, mas principalmente são órgãos que são ocupados por grupos políticos que de tempos em tempos sentam nas cadeiras e fazem o que querem, né? Então, eu acho que, essencialmente... Isso, em vez de servir a população, serve a grupos. Né? Se servem. Sim, o próprio nome diz, né? República, res pública, né? Então... Exatamente. Então, eu acho que hoje eu vejo que está se levantando uma consciência política de profunda indignação e inconformismo com esse estado de coisas. Isso é muito importante. Não interessa o partido, interessa o espírito desse movimento, né? E eu acho isso muito importante, essa indignação. Meu pai sempre disse, olha, do Congresso não sai nada. Do Congresso não sai nada. Não fique achando que do Planalto, do Judiciário, não vai sair. Não é? É a mobilização da sociedade civil com consciência política que vai efetivamente que vai protagonizar as transformações necessárias. E, obviamente, passa por representação, passa por... E aí eu vejo, para concluir, novos líderes surgindo, como o governador de São Paulo, Tarcísio Freitas, que, no meu entendimento, para fechar essa tua pergunta, ele representa um novo modelo, uma nova visão e um novo estilo de liderança. Perfeito. Mas, deputado,
No meu entendimento, assim, no meu modesto entendimento, né, as mudanças só acontecem pelo voto, certo? E com essa, vamos dizer, essa grande rejeição, né, à política que anda crescendo, com essa, vamos dizer, abstin- abstenção durante as eleições, que cada vez aumenta mais. Tem uma abstinência do voto É daqui uma a pouco. abstinência. Também tá correto, Também, né? Eu pergunto assim, né? Será que isso são tudo barreiras para nossas mudanças? Ah, sem dúvida, né? Eu entendo que, na minha percepção a respeito da evolução histórica do Brasil, tanto num sentido mais amplo, como nesse período pós-redemocratização, é um período de um sistema dominante composto por elites que se revezam, mas que de maneira contumaz busca frear as mudanças necessárias à história brasileira, né? E a gente tem casos aí, por exemplo, o caso do Judas, né? Um caso polêmico, sem dúvida. Ele entrou por uma revolução, implantou ao mesmo tempo fez grandes mudanças sociais e econômicas, conquistas, não é? E volta pelo voto direto. Então, mas a gente, olhando a realidade dele, a gente vê o quanto existe uma resistência em relação à tentativa de mudanças estruturais no Brasil, né? A própria questão da ditadura, né? Ali você tinha o Jango, né? Propondo reformas sensíveis, né? Importantes, mas que naquele momento o cara teve o azar de dar aquela medalha. Como é que é? O Caiado? Não, hoje foi o Jango, né? Não o Jango, o Jânio. Jânio. Não, foi O uma varredor, tiro o no varredor pé. da vassoura. Obviamente, jamais comportaria um golpe de Estado, 21 anos de ditadura, um momento terrível para o Brasil. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: eu acho que existe sim, retomando a tua pergunta, existe existe uma resistência muito organizada e estratégica que perpassa vários setores. Eu vejo muito fortemente isso no judiciário agora, com a descondenação de tantos bandidos. Isso não é uma questão ideológica, isso é um fato. A descondenação e a devolução de bilhões de reais para os maiores corruptos do Brasil, isso é algo que ultrapassa qualquer fronteira ideológica. É verdade. Né? Então, a gente vê que o sistema, né, é fogo. Não é brincadeira. Né? E, como diria, né, o Brasil não é para amadores. Então, passa pelo voto? Passa. Mas só o voto não adianta. O voto vai ter que ser sustentado por um movimento muito forte. Já ia lhe perguntar isso. Como que a gente vai fomentar um nascimento de uma consciência cívica, um despertar do povo em querer pertencer à nação, em querer fazer parte, em querer... Não, nós somos o povo, nós temos poder. Como? Deputado, puxa o microfone um pouquinho mais perto, senhor. Não, sem dúvida. Esse é um grande desafio, Martina, em tempos de fragmentação da cultura, da própria diversidade de realidades que se coloca, onde a juventude a gente observa cada vez mais despolitizada. Então, é um desafio imenso. As universidades cada vez mais fechadas com uma lógica de pensamento único, mais do que Radicais, né? escancarada,
né? Infelizmente, o local por excelência do pensamento crítico, da pluralidade, do contraditório, infelizmente se torna um ambiente absolutamente, radicalmente fechado a um pensamento único. Então, esse é o maior desafio. E quando a gente fala em consciência cívica, é diferente de uma ideologia. Uma ideologia, o que é absolutamente legítimo, né? Mas ela pode, muitas vezes, acabar confundindo o interesse nacional com o interesse ideológico, com a visão ideológica. Tá? Então, esse cuidado nós temos que ter. Eu acho que a consciência cívica, ela nasce de grandes líderes. Líderes que tenham condições de apontar o caminho, né, de colocar a nação acima dessas questões que causam divisão, por mais justas que sejam. Se você pensar se você fizer uma militância meramente ideológica, é muito importante, você tem que estar nesse engajamento, nessa luta, mas o líder, ele vai ter que se colocar acima, não é? E vai ter que trazer um projeto para a nação, vai ter que ter um discurso que coloque o Brasil em primeiro lugar, vai ter que apontar as necessidades do Brasil e vai ter que mobilizar as pessoas nessa direção. Essas pessoas, como foi Ulisses Guimarães, Tancredo Neves, Pedro Simão, outros, cada país teve os seus líderes que galvanizaram, que imantaram, que inspiraram essas pessoas. Porque senão elas vão ser mobilizadas pelo influenciador ali, que vai dizer que agora é o fim, agora acabou, não sei o quê, entendeu? Eu não quero desconsiderar o movimento espontâneo das redes sociais, que é muito importante, e aí vem um alerta, que é a tentativa do sistema de calar a boca do povo nas redes sociais, regulamentando as redes, tentando criminalizar a opinião política. O que é atentado à democracia? Sim, eles pegam um caso isolado, que não posso falar aqui na plataforma sobre lá, que o Felca trouxe. Viram? Exato. Então vamos regulamentar isso aí por causa disso. Exatamente. Não tem nada a ver, isso aí fere liberdade de expressão. Algo que já está rodando há muito tempo, né? Sim. Então, assim, eu acho que essa questão é muito importante, né? Primeiro, um pressuposto de um grande movimento é a liberdade de opinião, liberdade de expressão nas redes sociais, que hoje é o palco da democracia. Tem bobagem, tem excesso, tem, que nem o cara disse, que deram voz aos idiotas, deram voz mesmo. Né? Tudo bem, isso acontece, faz parte. Não precisa entrar se não quer ouvir. Né? Agora, hoje a gente vê muito conteúdo de qualidade, você tem acesso a qualquer filósofo político do mundo inteiro, de qualquer época. Nunca o conhecimento foi tão acessível. É verdade. Tão acessível. Não adianta só falar mal. A rede social faz mal, sim. Não é? Sem dúvida. Porque nós acabamos ficando muito tempo ali. Claro. Né? Prejudica. Eu me policio muito nesse sentido. Agora, traz um ganho de consciência. Então, eu acho que esses fatores são importantes para a gente conseguir e ter uma justiça justa, né? Não adianta tudo isso se tivermos na cabeça da justiça do nosso país pessoas que não tenham a idoneidade e a retidão necessárias para representar aquilo que é o mais importante de um país, que é a sua justiça. Já dizia Rui Barbosa, né? A gente não pode repetir, mas que acontecer lá no judiciário, a quem iremos recorrer, né? É verdade. Deputado. Mas tu pode falar sim, pode repetir o Rui Barbosa, eu te autorizo aqui. A ditadura do poder, se tivermos ditadura no poder judiciário, a quem iremos recorrer, né? É isso aí. Resumindo. Deputado, voto, propósito, democracia. Mas uma vez eleito, né? Que estratégias assim poderíamos propor para fomentar o desenvolvimento econômico, né?
a geração de emprego, apoio a pequenas empresas, enfim, aquilo que a sociedade espera, né, de um encaminhamento daquele que foi eleito, né? Perfeito. Como é que se encaminha essas estratégias? Perfeito. Primeiramente, Sérgio, eu queria te comentar o seguinte. O maior projeto de desenvolvimento que nós podemos oferecer é não atrapalhar o empreendedor. Isso aí. E, Esse é o ponto. olha, se conseguir fazer isso, eu garanto para ti que a coisa vai andar. Porque, olhando para trás, a gente vê que nos últimos 20 anos o Brasil teve crescimentos econômicos pífios, teve médias de crescimento muito abaixo dos emergentes, da média mundial. O Brasil está decaindo em comparação relativa com os outros países. Então, isso por causa de crises recorrentes. Foram 4 ou 5 grandes crises que derrubaram o PIB brasileiro. E essa foi a principal causa que abalou a economia e a renda per capita do cidadão brasileiro. Essa é a principal causa. Se o governo não gastar demais, não roubar demais, né, fizer uma gestão macroeconômica minimamente responsável, eu tenho certeza que a economia vai andar ao natural. Bom, claro, tem ações importantes que podem ser feitas, né? A partir dessa credibilidade, primeiramente da responsabilidade fiscal, das contas públicas, a questão da dívida pública, do juro reduzido e tal, com o país resgatando a sua credibilidade, automaticamente os investimentos internacionais retomam, os investimentos privados são muito importantes. Tá? Um governo que tenha um planejamento estratégico assertivo para organizar a infraestrutura brasileira com grandes parcerias público-privadas em portos, aeroportos, estradas. Isso é fundamental, dá celeridade nisso. A exploração do pré-sal brasileiro está ali, nós estamos importando petróleo, combustível, entendeu? E tu tem várias bacias ali em tudo que é lugar e os caras não conseguem se organizar. Primeiro porque roubaram aquela refinaria ali, era 2 bilhões, custou 20, aquela Abreu e Lima. Sim. Né? Então, são coisas como essa que são fundamentais. Além disso, obviamente, um processo crescente de desregulamentar mais o ambiente de negócios do Brasil. Quando reduz a despesa pública, não é? Cai o juro, isso facilita o crédito. Então, o crédito é fundamental, tanto o crédito para o consumidor, quanto o crédito para o empreendedor. Você tem hoje 70 e tantas milhões de pessoas endividadas, negativadas, não é nem super endividadas, né? Uhum. Pessoas que não podem mais usar o crédito, não podem mais comprar, né? Então, essas questões reduzem o crédito, que um programa refinancia essas questões, entende? Trabalhar fortemente o incentivo à micro e pequena empresa, com microcrédito, trabalhar fortemente a qualificação profissional. Trabalhei com isso, nós temos milhões de pessoas com baixo potencial de qualificação no Brasil, né? E hoje nós temos programas muito frágeis de capacitação profissional no Brasil. Temos o Sistema S, mas que o governo pode fazer grandes programas. Nós temos hoje, só para você ter uma ideia, o que significa isso? A produtividade de um trabalhador brasileiro é 5 vezes menor que a de um americano. Ou seja, um americano trabalha um dia, vale por 5 do Brasil. Entende? Sim. Então, assim, produtividade, claro, escolaridade é fundamental, né? Mas todas essas são questões que não são complexas. Não são complexas. Muitas, o Brasil, inclusive, já vinha adotando. E quando o descondenado voltou,
Aí, né? Estamos aí. Ladeira É. abaixo. Né? Mas, deputado, em tempos de como o senhor define um papel de um político em inspirar o povo? Olha, eu acho que o elemento essencial de um político, em qualquer tempo, é lutar pela justiça, né? Eu acho que essa é a missão mais essencial e constitutiva de um mandato, né? O mandato, você recebe essa procuração para lutar em nome de alguém, lutar por alguém, né? E aí eu acho que essa questão de um país com tantas desigualdades, com tantas injustiças, com tantos privilégios, com tantas situações que são aviltamentos brutais às pessoas mais simples. Eu acho que o que mais caracteriza alguém que possa inspirar a população brasileira, ou enfim, mas que possa ser a marca, que possa ser a motivação da sua luta é justamente lutar pela justiça. E foi o que eu sempre vi o meu pai fazendo, né? Meu pai sempre foi um vereador, um deputado, um senador, né? Enfim, e por onde ele passou, ele sempre lutou por justiça. É verdade, até tem que voltar aqui, hein, senador? Estamos esperando o senhor. O senhor faz muita falta em Brasília, muita falta no Brasil, né, Sérgio? Deputado, como advogado, né? Como é que é esse equilíbrio assim na questão jurídica e com as demandas do dia a dia do deputado, assim, como é que é isso, né? Existe um equilíbrio nisso? Como é que é isso? Eu não estou advogando, né? Sim, claro. A formação jurídica, ela me possibilita e me ajuda enormemente em relação a toda a compreensão da atividade legislativa. Então, até na elaboração de projetos de lei ou na análise de projetos que estão em pauta na Assembleia. Então, essa formação me ajuda muito a poder me posicionar ou até mesmo sugerir modificações em relação a várias pautas. Então, realmente é muito importante a formação jurídica para a atividade legislativa, essencialmente. Mas eu também, né, com formação em gestão empresarial, eu vejo a importância de você ter o contato com a atividade econômica, né? A economia é o motor do país. Sim. E isso eu sempre tive muito interesse, já tive empresas, fui diretor de desenvolvimento do governo do estado, fui conselheiro do SEBRAE e outras instituições. Então, eu sempre procurei me empenhar muito na compreensão de todos os sistemas de apoio ao desenvolvimento, né? Então, nós temos um sistema muito robusto, né? O SEBRAE é um sistema muito forte, o sistema S, o SENAI, o SENAC. Você pega várias instituições, são muito sólidas na formação de capital humano. Ultimamente, o Estado tem sofrido um pouco nesse sentido, com a migração de talentos. Sim. E é uma preocupação que eu tenho, né? Com a perda populacional que nós tivemos, né? Mas eu, graças a Deus, assim, tenho muita fé que o Rio Grande vai dar a volta por cima. E que mensagem o senhor teria para passar para os jovens líderes que estão engatinhando ainda na política e que realmente têm aquela vontade de entrar no mundo da política, mas com pouca coragem? Olha, a política é
é uma vocação e, ao mesmo tempo, é uma responsabilidade de todos aqueles que desejam um futuro melhor. Lutar por uma política decente é lutar pelo teu filho, lutar pelo futuro do teu país. Então, entender que a política não pertence a um grupo específico, mas que a política, ela é a responsabilidade coletiva de um povo em formar uma nação justa, uma cidade justa. E eu acredito que nós temos muitos jovens que têm enorme potencial de serem grandes líderes, e não necessariamente com mandato, não se trata disso, mas a liderança política é aquela que influencia. Perfeito. É alguém que influencia, alguém que traz a sua liderança, a sua capacidade crítica, né, na sua instituição, na sua universidade. Enfim, essas pessoas precisam tomar posição, não é? E ocupar esses espaços que estão esperando eles. Ótimo. Deputado, a gente queria, então, fazer esse nosso registro aqui final, lhe agradecendo muito pela disponibilidade de estar com a gente, batendo esse papo aqui, que foi muito rico para todos nós, né? Mandamos aí um abraço para o nosso sempre líder, senador Pedro Simon, né? General Pedro Simon. General Pedro Simon também, porque não? Como ele é líder, ele pode ser o que... O senador pode ser o que ele quiser, ele já conquistou esse direito. E dizer que a gente está sempre aí com as portas abertas e deixa aí o microfone aberto para suas considerações finais. Olha, tia, que coisa boa, né? A gente poder falar com tanta liberdade, com tanta profundidade, temas tão importantes, e vocês realmente fazem um programa, assim, muito especial, muito especial. Eu me sinto muito bem aqui, né? Vou levar esse convite para ele, tá? Ele vai gostar muito de vir aqui, e foi um grande prazer estar aqui com vocês. Um grande abraço. Obrigada, um abraço para o senador. E, pessoal, você que ficou até esse momento no canal, tá na hora de se inscrever, curtir, comentar, compartilhar. Sigam também a gente nas nossas mídias sociais. Todas as semanas, às quintas-feiras, às 20 horas, um episódio novo para você, para lhe inspirar. E fique sempre com a gente até semana que vem. Obrigada. Então, pessoal, acesse vitoriaconsultoriapolitica.com.br e venha construir a sua vitória com a gente. Podcast Bastidores da Vitória, toda segunda-feira um novo conteúdo, preocupados com a cidadania e com os destinos do Brasil. Vitória Consultoria, inovando pela liberdade. Bom dia, boa tarde, boa noite e até semana que vem, Lideranças do Brasil.